Almas Crucificadas, pelo espírito Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 8º. Lutas e Conquistas Espirituais. Continuação. Todos se aglomeraram ao redor de Sávio, prevendo revelações de suma gravidade e de efeito sensacional. Senhora Condessa, falou o Campônio, temendo o que ia revelar. Há muito o rancoroso Valdomiro deixou de ser amigo do senhor Conde, porque este, ao realizar a última viagem, comunicou a todos que no caso de sua morte, o solar seria repartido com todos os cabedais existentes nos cofres aos mais fiéis servidores, cabendo-lhe a maior parte no legado. Ora, o senhor Conde de Morato voltou, cego e consorciado convosco, que tendes sido o farol bendito deste castelo. Ele, então, deixou transparecer sua cólera e sua decepção por diversas vezes e, clandestinamente, se aliou ao senhor do solar do Cisne para vos prejudicar no que fosse possível. Ele é aparentado com o mordomo daquele solar e, muitas vezes, a horas mortas, se encontravam nas ruínas existentes entre os dois castelos. Projetou atentar contra a vida da senhora Condessa, por ocasião da visita à camponesa mãe de Ismael, não efetuando o crime, porque eu e Genaro o acompanhamos e prometemos matá-lo antes que lhe tocasse as mãos. Ele nos odeia de há muito, tentando indispor-nos e até nos despedir deste solar. Tuas palavras não me surpreendem, Sávio, falou Dioneia. Apenas confirmam suspeitas que se avolumam em meu íntimo. Mas por que não nos fizeste, há mais tempo, essa grave revelação? Como soubeste o que ora nos relataste, ficando em silêncio, Sávio? Interrogou ela com a voz alterada pela emoção. Descobri por acaso, estando oculto nas ruínas dos arredores do solar do Cisne, por causa de forte aguaceiro. Quis revelar-vos a verdade, mas tive receio de uma vingança, pois o adversário é de instintos perversos. Hoje me arrependo por não vos haver revelado o que desde então me tirava a tranquilidade de viver nestas paragens. Não suspeitei, porém, que ele se aliasse para atos criminosos ao desalmado Sertório Galeno, mormente sendo este sobrinho do senhor Márcio Tassiano. Sobrinho de minha afinada esposa, retrucou o ancião. Mas isso não impediria que houvesses relatado o que nos confessas em hora tão aflitiva quanto esta. Duas nefastas ambições conjugadas, exclamou Dioneia. Dômina, disseram diversos camponeses, se vossa vida ou a de vosso esposo for imolada, só obedeceremos ao senhor Márcio. O falso servidor que neste momento deve estar ao lado dos inimigos, caro terá que resgatar o crime que está cometendo. Pronunciadas que foram estas palavras, todos ouviram o galopar de corcéis aproximando-se da ponte levadiça que não havia sido suspensa por lamentável esquecimento e, logo após, da porta central do castelo, ouviram-se gritos sediciosos em imperiosa intimação. Rendei-vos, abrindo esta porta, para que não sejamos forçados a destruí-la. Havemos de resistir ao assalto com vigor, miseráveis bandidos, exclamou Tárcio Tassiano encolerizado, parecendo reanimado de ardor cavalheiresco. Abri as portas para evitarmos grande carnificina.
tornou um dos agressores com violência. Os atacantes serão rechaçados se tentarem penetrar no castelo, respondeu Márcio com desusada energia, cuja voz parecia ter se avigorado, tornando-se quase estentórica. Não queremos sacrificar famílias. Abram a porta para que fiquem prisioneiros os culpados, os que tentam destruir quanto pertence ao nobre Sertório Galeno. Tornou a mesma voz reconhecida pelos presentes ser a do traidor Valdomiro. Somos cristãos e nunca prejudicamos o que usurpou o solar do cisne. Saberemos defender-nos. Deus virá em nosso socorro, porque a nossa defesa é justa. Caro pagareis o orgulho, velho ambicioso, gritou uma voz enfurecida, cujo timbre revelava ser a do usurpador. Traidor e falsário, exclamou Márcio com veemência. Violenta arremetida foi feita contra o castelo, sobre cuja porta central assestaram baterias que a abalavam fortemente. Os defensores, sempre precavidos para qualquer assalto, haviam se transportado para o corredor que dava acesso aos principais aposentos e por onde, então, com grande assodamento e rumor, conduziram tudo quanto existia nos subterrâneos, bulhões, lanças, punhais e bombardas para o lançamento de pedras que fendiam os crânios, mal eram desfechadas. Jesus! Exclamou Dioneia em pranto, unindo as mãos em súplica. Tirai-me a vida para não assistir ao extermínio de tantos entes queridos. Um frêmito de pavor percorreu o organismo de todos os pacíficos habitantes do solar da Galileia. Mas a indignação, a revolta, o desespero improvisam heróis. Crianças louras que haviam adormecido ao colo protetor de suas genitoras despertaram, em gritos aflitivos e choro convulso, sendo transportadas ao andar superior do solar. Dioneia dirigiu a palavra aos servos e aos campônios, concitando-os à defesa e à confiança que os levariam à vitória na lamentável emergência em que todos se encontravam. Suas palavras, porém, eram abafadas pela violência da agressão que fazia trepidar a porta central, recoberta de bronze de sólida resistência. Naqueles instantes angustiosos, transformando em dirigente da defesa do solar da Galileia, o venerável Márcio Tassiano comandava. Ide ao andar superior, ordenou ele a um grupo. Prevejo que os assaltantes tentarão penetrar por alguma das portas ou janelas do pavimento onde estão acolhidas mulheres e crianças. Empunhai as armas, disse a outros, e assestai-as para a porta que está sendo forçada pelos bandidos. Quero auxiliar-vos, avô, exclamou Lúcio, aproximando-se do ancião. Márcio admirou as sugestões que o neto começou a dar, pois, adolescente, Lúcio, naqueles instantes, parecia inspirado por um nume apto para a defesa do solar. Todos lhe viram a bravura, a estratégia, as ordens acertadas que, dir-se-ia, eram antes ditadas por um consumado militar do que por ele. Dioneia fitava-o atemorizada, porque naquele belo adolescente estava congregado o que de mais precioso possuía sobre a terra: amor filial, esperança, derradeira felicidade. Os assaltantes duplicavam a violência. Mais alguns esforços e a porta cederia. Bruscamente, o intrépido e inspirado jovem, por evidente intuição supranormal, deixou o recinto onde se encontrava,
seguido de alguns bravos defensores, e foi a um dos compartimentos do andar térreo, precisamente quando um dos servos, que depois se verificou ser um dos aliados de Felipe Valdomiro, o infiel e despeitado administrador, ia abrir uma porta do lado anterior do prédio para facilitar os assaltantes a entrada e posse do alcázar de Solano. Alto! Bradou Lúcio. Compreendendo a gravidade da situação, diversos serviçais tentaram deter o traidor, mas, inopinadamente, desprendeu-se ele das mãos vigorosas que o prendiam e, qual flecha desferida por ágil fundibulário, foi em direção do cego Solano, que estava pouco distante da esposa, desfechando nesta um golpe para logo após cravar o fatídico punhal, o mesmo que ceifara a vida material de Marcelo e desaparecido havia pouco tempo no peito do desditoso senhor do solar. Um grito uníssono de indignação ressoou no recinto. E quando o enfurecido e infiel servo homicida se dirigia a Márcio Tassiano, antes que pudesse abrir e precipitar-se de uma janela, outro servidor, indignado com o que havia sucedido, trespassou-lhe o coração com um golpe de lança envenenada. Justiça seja feita, exclamou Dioneia ao tombar ao solo, ainda com os olhos fitos em Lúcio e Ismael. Minhas esperanças estão perdidas, ouviram todos Cláudio Solano murmurar dolorosamente. Chamem Márcio Tassiano, quero confessar-lhe a verdade, odiosa, chamem-no, depressa. Eis-me a vosso lado, Domine, falou o ancião aproximando-se do infortunado Cláudio, que a custo lhe confidenciou. Eu não merecia a aventura que há muito desfrutava com a posse do tesouro que era de outro, e que eu, esquecido de meus deveres fraternos, usurpei por meio de um crime que me tornou desgraçado. Ficaste louco, Domine, falou Márcio, tornando-se lívido. Não, Márcio. Aproxima-se o instante fatal e sei que muitos dos que aqui se acham vão ter morte cruel. Quero dispor do que vai ficar na terra. Tudo quanto me pertencia ficará sob a posse legal de Dioneia e dos filhos, legítimo e adotivo. Na falta de Dioneia, se ela também for chamada, será tudo vosso, que bem o mereceis, podendo premiar os defensores do solar da Galileia. Mas por que me abandona a querida Dioneia? Márcio, emocionado e grave, falou ao desditoso castelão. Domine, muito vos agradecemos a generosidade, eu, Lúcio e Ismael, e todos os que vos servem com dedicação, continuaremos a prezar-vos muito, implorando a Jesus que seja conservada a vossa vida. Vede, porém, a causa da falta que sentis da generosa Dioneia. Também ela foi gravemente ferida por um celerado. Dioneia está ferida? Quero que ela me escute, antes que eu perca a voz. Quero que ela me perdoe o que lhe fiz sofrer. Ela, Domine, tudo ignorava, e foi sempre fiel ao vosso filho. Vossa esposa está vingada. Nesse instante, a luta dos agressores com os sitiados, que havia recrudescido, cessou repentinamente, como que por encanto, e do exterior partiu um brado, um uivo humano, e vozes aflitivas foram ouvidas. Cessai a luta, está morto o chefe. Agonizam Sertório Galeno e Felipe Valdomiro. Os que restam vão retirar-se. Assim dissera alguém
que estava ao lado dos atacantes. Um brusco e aflitivo silêncio sucedeu ao rumor intenso que, por mais de 3 horas, abalara o castelo assaltado. "Estamos livres!" exclamou um dos que resistiram ao ataque. "Vede, porém, a extensão de nossa desdita. Estão quase agonizantes os senhores do castelo", ponderou outro. Os sitiados escutaram o tropel dos cavaleiros retirando-se do local do embate, ressoando sobre a ponte que dava acesso ao solar. Prudentemente, os defensores achavam razoável, para evitar nova traição ou emboscada, conservar as portas fechadas, principalmente por estarem quase todas avariadas. Convergiram todos os desvelos para os sobreviventes feridos. Lúcio Tassiano, depois das horas de excitação e sobressalto por que passara, vendo apunhalados e feridos tantos denodados serviçais e sacrificados Cláudio Solano e Dioneia, seguido por Ismael, ajoelhou-se junto à bondosa castelã. Ambos estavam soluçantes e inconsoláveis com os trágicos sucessos que infelicitaram aquele remanso de paz e venturas, que parecia pouco antes bafejado por todas as bênçãos celestiais. Os 2 adolescentes, que nos primeiros instantes de sangrenta luta haviam assumido atitude heróica, consagrando-se à defesa dos que foram agredidos inopinadamente, após o término do assalto criminoso, sentiram-se desalentados diante dos agonizantes imolados à sanha de Sertório Galeno e do venal Felipe Valdomiro, que traíra a confiança dos senhores do solar da Galileia, julgando-se prejudicado em seus planos ambiciosos. Verificando a gravidade do estado em que se encontravam os que consideravam seus genitores, vendo-os ofegantes e ensanguentados, deixaram vibrar o coração ao primeiro látego da dor, precipitando-se para eles, apertando-lhes as mãos quase álgidas, crispadas pela superexcitação nervosa em que se encontraram, compreendendo, porém, que as forças físicas decresciam de momento a momento. Lúcio exclamava, acometido de inenarrável dor moral: "Minha mãezinha, minha adorada mãezinha, não me deixes só no mundo. Não sei viver sem o vosso amor e a vossa presença. Quero seguir-vos, quero..." Dioneia descerrou as pálpebras, murmurando debilmente: "Nunca vos abandonarei, meus filhinhos. É preciso que continueis a batalha da vida. Márcio será sempre amigo de ambos e de todos os que ficarem." Depois, com supremo esforço, falou, quase pela derradeira vez: "Vê o pobre Cláudio, fala-lhe, ele deve sofrer muito." Meio alucinado, Lúcio fitou o cego que estava caído ao solo, com os braços em movimento, qual náufrago à procura de apoio salvador, com o peito perfurado, do qual fluíam as últimas gotas de sangue. Lúcio compreendeu-lhe a atitude e apertou-lhe as mãos. O agonizante estremeceu, como que sob o impulso do contato de um adversário invisível, perguntando com angústia: "És tu, Lúcio?" "Sim, sou eu. Desejais alguma coisa?" "Onde está Ismael?" "Aqui, a meu lado." "Perdoem-me ambos." "Não vos tortureis mais, Domine. Lembrai-vos de Jesus", disse-lhe Márcio, intensamente emocionado. "É preciso recordar o passado e o presente, Márcio. Ouvi-me, tudo quanto possuía será vosso e de Lúcio, de Ismael e dos fiéis servidores que me auxiliaram. Quero que me perdoes, para poder repousar no seio da morte." "Nada tenho a perdoar-vos, Cláudio. Foste sempre um bom amigo.
meu e de Marcelo. Não, eu fui cruel para com o Marcelo. Deus é justo, deve ter sido o mesmo punhal que Geucira conservou sempre e que havia desaparecido que me feriu, tal como eu o fiz àquele nobre amigo. Perdoem este infeliz. Vou morrer sem o peso do segredo maldito. Dioneia ignorava tudo. Ai, Deus, se ela estiver me ouvindo, não quererá seguir-me. Tenham compaixão de mim. Muito sofri, muito. Peçam a Jesus por mim. Pela primeira vez, os dois adolescentes deram uma prova de afeto para com o infortunado Cláudio Solano, desejando que este sobrevivesse. Porém, os seus votos não foram atendidos. O Senhor do Solar da Galileia expirou, com o conforto supremo de perceber, sobre as faces que se iam tornando gélidas, gotas ardentes de lágrimas que ambos deixaram fluir sobre elas. Poucos momentos após, Dioneia, depois de abençoar os dois idolatrados filhos, pois o eram ambos pelo enigmático destino, fez diversas recomendações a Márcio Tassiano, terminando-as com a voz entrecortada. Preciso partir, depois da dolorosa revelação que confirmou as suspeitas de Geucira. Eu vos entrego os meus maiores tesouros. Dai-lhes a mesma norma de vida do nosso adorado Marcelo. Ainda viverás, Dioneia querida, falou o ancião soluçante. Não, Márcio, não poderia mais viver depois da pungente certeza de haver unido o meu destino ao do infeliz que sacrificou a vida de nosso querido Marcelo. Ouviste, acaso, a confissão do arrependido Cláudio Solano? Sim, Deus o perdoe e se compadeça de sua alma, que muito deve ter padecido. Eu virei sempre aqui. Lúcio, Ismael e Genaro hão de transmitir-vos os meus pensamentos. Adeus, não posso mais viver depois da confissão de Cláudio. Sede generoso para com os nossos amigos, os defensores desse amado solar. Estou morrendo. Todos façam em conjunto uma prece por nós. Deus, Jesus, meus amigos. Adeus. Todos os presentes percebiam a dificuldade crescente com que lutava a agonizante para transmitir os últimos pensamentos in extremis. Ela não concluiu o que certamente desejava dizer ao pronunciar as duas últimas palavras, como se algo de extraordinário estivesse percebendo no plano espiritual para onde ia sendo atraída. Mais uma vez, concentrou todas as energias vitais e pronunciou pela derradeira vez, naquela existência, o nome daquele que havia dado ânimo preciso para vencer todas as lutas e dores terrenas. Meu Jesus! Este foi o último vocábulo que a redimida castelã emitiu por seus lábios, meio invadidos pela algidez mortuária. Assim dizendo, aquela que na trabalhosa existência tivera a designação nominal de Dioneia, cerrou subitamente os maravilhosos e celestes olhos que, dir-se-ia, tinham sido modelados em safira luminosa, e expirou. Exclamações de angústia saíram de todos os peitos opressos, e grande número de servos, ou antes de amigos, se prosternou, carpindo o desprendimento do nobre e abnegado espírito. Dentro de poucos instantes o castelo se transformou em câmara ardente, e no salão onde se efetuavam as preces cristãs foram colocados os cadáveres dos senhores e dos servos sacrificados na refrega. Todos os serviçais infiéis, coligados aos adversários, haviam desaparecido, estando, porém, alguns deles, exânimes no chão,
de vez que haviam lutado na horda dos assaltantes. Foram chamadas as autoridades ao local e verificaram elas os intuitos criminosos do proprietário ilegítimo do solar do Cisne, Sertório Galeno, que tinha sido mortalmente ferido e poucos instantes sobreviveu após a luta. Aclarada a situação, feitas várias prisões, normalizou-se a vida do enlutado castelo após o enterro das vítimas. O funcionário encarregado das investigações sobre o atentado à vida dos proprietários do Alcácer interrogou um dos servos feridos. Qual o móvel da agressão a este castelo? Não tentes iludir a justiça nos derradeiros instantes de vida. Não tenho interesse em ocultar a verdade. Sempre fui amigo do conde de Morato, estimava muito sua piedosa esposa. Alguns companheiros foram seduzidos com promessas vantajosas pelos que residiam no solar do Cisne, se quiséssemos auxiliá-los no assalto. Por que não preveniu o conde de Morato ou sua consorte dos intuitos sinistros de Sertório Galeno? Porque, infelizmente, 2 de meus irmãos eram seus empregados, e Sertório Galeno prometeu expulsá-los com as famílias se revelássemos a verdade. Foste certamente subornado e iludido, como deve ter ocorrido com os outros que se revoltaram contra os senhores deste solar. Sertório Galeno era muito mau e havia prometido desforços cruéis contra todos nós, se por acaso fosse descoberto o seu projeto, que era o de exterminar os donos deste castelo, para apropriar-se dele na qualidade de único parente sobrevivente de todos os assassinados, sobrinho que era de Márcio Tassiano. Fez ele vantajosa promessa aos que o auxiliassem no extermínio de Márcio Tassiano e dos de sua família? Sim, prometeu dividir o solar da Galileia entre todos os que o auxiliassem na execução do seu projeto. Odiava o ex-proprietário do solar do Cisne. Havia motivo para essa odiosidade, senhor Márcio Tassiano? Sim, respondeu com firmeza o nobre ancião. Temia ele a reconstituição da verdade. Ele comprou o solar do Cisne em vantajosas condições, em resgates parcelados e, mediante um documento falso, apoderou-se do castelo que me pertenceu legalmente. Foi o receio da reconstituição da verdade que o fez buscar imolar-me e aos que são meus legítimos herdeiros. Em frases sinceras e expressivas, o ancião relatou o que tinha ocorrido entre ele e o fraudulento sobrinho da extinta consorte, terminando as suas alegações com a sinceridade que lhe era peculiar. Podeis arguir, sem a minha presença, secretamente inclusive, o professor que, há 4 anos, reside conosco e tudo tem observado durante esse lapso de tempo, e ficareis capacitado da verdade. Tudo ignorávamos a respeito do atentado que nos infelicitou, até ao extremo instante quando fomos atacados. Havia um traidor, um serviçal encarregado de franquear o alçapão à assanha dos assaltantes. Eis o seu cadáver. Foi ele o assassino do conde de Morato e de sua modelar esposa. Depois do inquérito e do enterro de 10 pessoas que haviam tombado no ataque ao solar, Márcio Tassiano convocou uma reunião de todos os seus habitantes, dizendo-lhes com visível emoção: meus amigos, o que ocorreu há poucos dias, consternando-nos os corações, causou-me a maior de todas as decepções dessa dolorosa existência. Jamais pensei que neste solar, onde todos têm vivido em paz, sob um regime fraternal, pudesse existir alguém que empunhasse um punhal para ferir o coração de seus donos. Estou profundamente decepcionado e não tenho a precisa coragem de permanecer nesta região com os queridos Lúcio e Ismael. Tenho que deixar-vos
e buscar um novo refúgio, onde sejam menos intensas as recordações do que aqui padecemos. Os assistentes ouviam de fronte abatida para o solo, pois o ancião soube emocionar-lhes os corações. Subitamente elevou-se uma voz de timbre harmonioso, que despertou a atenção de todos os circunstantes. Partira ela do filho de Dioneia, que se revelou inspirado, tal como fora sua piedosa mãe. Meus irmãos em Jesus, não lastimeis o sucedido, embora fértil em dores inesquecíveis, porque muitos delitos foram ressarcidos. Não cogiteis, a exemplo do apóstolo Pedro, de fugir às provas planetárias. Ficai em vosso posto, dirigindo o solar da Galileia. Os amigos reais ficarão. A integridade de caráter é uma garantia à felicidade de todos os dirigidos. Continuareis, pois, as preces no, entre aspas, local, e deveis afervorar a vossa fé, lâmpada acesa nas trevas das almas aflitas, norteando-as para Deus. Deveis cada vez mais orar com veemência, porque a prece revigora os espíritos. Esquecei a matéria e lembrai-vos mais de vossos espíritos. Mal acabara de pronunciar estas palavras, Lúcio despertou e fixou o olhar nos circunstantes com surpresa, percebendo que havia adormecido e algo de anormal ocorrera, parecendo-lhe haver regressado de um local desconhecido. Que estás sentindo, Lúcio? Perguntou-lhe Ismael, abraçando-o comovido. Dir-se-ia que estive viajando muito longe e que, de repente, levei uma suave queda. Não compreendeste o que ocorreu contigo, Lúcio? Interrogou por sua vez o avô, colocando-lhe a destra sobre a fronte. Não, querido avô, perdi totalmente a noção da realidade por alguns instantes e não sei definir o que se passou comigo. Perdi a individualidade. Todos os circunstantes ficaram em silêncio, não desejando torná-lo apreensivo. Às súbitas, voltou para Márcio Tassiano e disse com desconhecida energia: sei que alguém me ordenou transmitir-lhe este conselho. Deveis permanecer aqui, continuando a missão de minha mãe. Se desobedecermos, seremos punidos severamente. Todos os assistentes abraçaram-no, emocionados. Por isso que nenhum pretendia ausentar-se.